Bom dia a todos. Vamos fazer um treinamento hoje da família Lexmark, modelo A4, da primeira, segunda e terceira geração de equipamentos. Esse treinamento você pode aplicar ele tanto na linha multifuncional como na linha de impressão, e ele vai ser muito útil também para outros tipos de equipamentos da linha Lexmark, da linha PB. Então, hoje nós vamos apresentar essa família de máquinas, aonde eu vou trabalhar com desde a MS321 a MX622. E além disso, nós vamos falar também sobre os modelos mais recentes da terceira geração de família da Lexmark e a primeira família de geração da Lexmark, MX511, MS610 e assim por diante. Conhecendo um pouco da nomenclatura que acompanha cada equipamento, hoje nós podemos identificar qual tipo de equipamento que eu vou realizar o atendimento, ou se esse equipamento é uma máquina multifuncional, se esse equipamento é uma máquina colorida ou não. Se essa máquina possui um disco rígido, se ela já tem um HD instalado na máquina e assim por diante. Como que eu faço isso? Na nomenclatura da máquina, eu tenho algumas informações que estão contidas nas informações das letras, ou seja, se ela vai começar com uma letra. Essa letra, no caso do exemplo nosso, é o M, significa que é um equipamento multifuncional. é, Não é multifuncional. É um equipamento monocromático, e se fosse uma letra C no começo, seria um equipamento colorido. A segunda letra, ela representa qual a função do equipamento. Se é um equipamento que é simples, somente impressão, ou se é um equipamento que ele é multifuncional. Se fosse multifuncional, neste exemplo aqui, seria uma letra X. A primeira sequência numérica, ela vai informar qual classe do equipamento. Lembrando, quanto maior a classe do equipamento, maior é a sua produção mensal dela. Ou seja, eu posso ter uma máquina MS 512 ou MS 812. O 812 significa que a máquina ela tem uma produção mensal muito maior do que uma MS 512. A segunda letra numérica é a geração do equipamento. Esta MS812, ela significa que é a máquina da primeira geração. Se fosse a segunda, seria o número 2, ou uma MS 830, por exemplo, seria já o 3, indicando que ela é da terceira geração. Na sequência, eu tenho um numeral também que significa a identidade do equipamento referente à sua classe e geração. As duas letras ou mais letras que venham conter aqui na sequência significa o que o equipamento contém. No caso, ela vai ter um N de rede, de network, a letra D de duplex, o frente e verso, e task, um H de disco rígido. Até aqui é muito comum você encontrar nos equipamentos. A partir de baixo, particularmente, eu nunca encontrei nenhuma máquina que tivesse um X junto do numeral do modelo dela. Porém, eu já vi instalado os acessórios. Seria uma bandeja de alta capacidade, um módulo de acabamento, que é o finalizador da máquina, uma caixa postal e, na sequência, bandeja extra e perfuradores. São equipamentos que pode ser que você encontre ainda no mercado essa nomenclatura de equipamentos. E também eu posso encontrar algumas referências de equipamento hoje, como uma geração da letra M, 3250, XM 3250. Neste caso, o X vai representar equipamento de multifuncional e o M só de máquina básica, somente impressão. A mesma coisa se aplica para a letra C ou XC.
máquina Color, somente impressão, e máquina XC, máquina já multifuncional. Aqui nós temos uma visão dos equipamentos conforme eles foram evoluindo. A MX 611 são as máquinas da primeira geração, a MX 622 é a máquina já da segunda geração. Percebam que o painel dela já é diferente, né? É um painel mais intuitivo, um painel que lembra muito um sistema operacional Android. E a MX 632 já é uma máquina de terceira geração que está entrando também. E aqui nós trazemos também a volumetria mensal de cada equipamento. Eu tenho aqui uma máquina que inicia com 2.000 páginas, a mínima, e pode atingir até 115 mil páginas por mês. Aí na segunda e terceira geração, percebam que é a mesma volumetria. Mas o que, que muda entre essas duas aqui? O que muda, se você perceber, o painel já deslocou para o lado e o vidro do originais ele ficou 1 polegada maior, possibilitando a leitura de um documento maior pelo vidro de originais. Porém, a volumetria dos dois equipamentos é a mesma. E eu tenho também o ciclo máximo a cada equipamento. Ciclo mensal máximo é definido pelo número máximo de páginas de um dispositivo poderia entregar em um mês, usando uma operação de deslocamento múltiplo. O que, que é isso? Significa que cada máquina ela tem a possibilidade de não só ter as 20.000 mensal, porém em um caso específico, ela atingir 175 mil, como está aqui representado. Porém, esse ciclo máximo não pode ser algo constante. A cada um mês eu vou rodar 175 mil. Aí, no caso, tenha certeza que o equipamento que tem um valor agregado nele, ele não atingiria e não daria para usar. Ou seja, eu tenho um consumo maior de toner, tenho um consumo maior de unidade de imagem, fusor, e sem contar os desgastes internos do equipamento. Por um volume desse aqui, se for algo seguido, eu tenho que usar um equipamento de menor capacidade de produção, maior capacidade de produção. Então, seria esse o detalhe para a gente observar. Falando um pouco sobre processo de cópia. O processo de cópia é o mesmo desde 1938, quando eles inventaram a xerografia, por Carl Chester. Quando ele inventou, ele criou um processo onde realizava um sistema eletroxerográfico para copiar uma imagem. Então, quando foi criado em 1938, ele fez uma montagem, né, para gerar um sistema de impressão. E esse sistema é até hoje o mesmo. Então, o que, que aconteceu? Ele criou um sistema que carregava uma superfície, que no caso o cilindro, um sinal luminoso gravava no cilindro, essa imagem gravada no cilindro é atraído para o toner, para essa imagem, e depois existia um sistema de transferência, existia um sistema de fusão e existia um sistema de limpeza. Então, todo o processo hoje, ele vai sempre começar todo com uma carga, aonde uma carga elétrica negativa e uniforme é aplicada pelo rolo de carga na superfície do tambor. Então, uma carga negativa será aplicada no cilindro e o próximo passo, ele vai existir um sinal luminoso, normalmente gerado por uma superfície laser ou uma barra de LED, aonde ele entra em contato com a superfície do tambor e aonde foi carregado, ele anula as cargas onde ele vai formar a imagem. O próximo passo, ele vai passar pela unidade de revelação
E aonde ele criou aquela imagem visível, que a gente chama que é a imagem visível, a criação da laser, ele forma uma imagem visível na superfície do cilindro, ou o mais conhecido como imagem latente. Quando ele estiver girando, que ele chegar na revelação, essa imagem que foi criada no cilindro, ele atrai o toner para ela, fazendo com que a diferença de potencial que tem na caixa da revelação e a superfície do cilindro, é possível você atrair o toner para a camada ali que foi escrita. Neste momento, a imagem passa a ser visível. Então, na exposição, a imagem fica invisível, que nós chamamos de imagem latente, e quando ela passa pela revelação, a imagem torna-se visível. O próximo passo vai ser a transferência. O que acontece? É um rolo de transferência, aonde o meu papel vai passar entre a superfície do cilindro e o rolo. Quando ela estiver passando por aqui, ela vai fazer com que a imagem seja atraída para o papel, ou seja, existe uma transferência da imagem escrita no cilindro para o papel. Neste momento, o papel se direciona para a fusão, aonde o papel sofre um aquecimento e uma pressão, aí calor mais pressão vai fazer com que o toner funda na folha de papel. E dando sequência ao processo, ele vai ter a limpeza. A limpeza é raspado o toner, né, por uma lâmina flexível, onde ela fica raspando o toner na superfície do cilindro. Sempre fica um residual, então ela raspa e essa sujeira que ela raspou vai para uma lixeira. Bom, vamos falar um pouquinho de algumas partes aqui. A carga, ela tanto faz, alguns equipamentos possuem carga via rolo e alguns equipamentos possuem a carga via fio. Alguns chamam de fio de corona, corotron e assim por diante. A exposição, nós vimos até agora que a exposição pode ser tanto por laser como por LED, uma barra de LED. O importante é que ela emita um sinal luminoso. A parte de revelação tem a mesma questão. Ela pode ser um monocomponente, aonde o revelador e o toner estão juntos numa única unidade e não há necessidade de colocar um revelador à parte. Ou eu posso ter um equipamento que o revelador ele é substituído a cada X tempo. Ou seja, eu tenho um componente de revelador e tenho um componente do toner. O toner não contém revelador, ou seja, os dois ficam agitando e se misturando aqui dentro. A transferência é a mesma situação do rolo de carga. Ele pode ser por rolo ou a transferência pode ser por um fiozinho também. A limpeza pode ser por uma fricção através de uma lâmina que raspa o cilindro, ou pode ser um rolo que é tipo um feltro que fica raspando o cilindro também. Fusão, ele sempre vai ser a combinação de calor mais pressão para poder fixar o toner na folha. Hoje em dia, as máquinas de escritório, que é o que nós estamos trabalhando aqui, elas possuem um sistema de fusão com uma correia, ou seja, ele não tem um rolo na parte superior. Continua tendo um rolo de pressão embaixo, porém a parte de cima é uma correia. E a lâmpada também que tinha nos fusores, hoje não tem mais nessa salinha. Ele tem uma placa de indução que ele consegue aquecer a superfície da correia. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre cada processo. Então, vou mostrar alguns vídeos onde eu posso exemplificar cada um dos processos apresentados até então.
Nesse, nós estamos vendo como que funciona o rolo de carga ou o fio de carga. Carrega a superfície do cilindro com uma carga negativa. A única função dela é essa, carregar a superfície do cilindro. Aí na sequência vem a exposição. Lembro a todos que a superfície do cilindro foi carregada. Aí, através de um sinal luminoso, que é um feixe do laser ou do LED, ele vai marcar algumas áreas do cilindro. Aonde ele estiver anulando a carga é a imagem que vai ser desenhada. Aqui eu tenho uma unidade laser ou poderia ser uma barra de LED. Na revelação, após ela ter sido formada aquela imagem visível, a revelação está girando aqui o eixo, ele vai carregar o toner e o toner vai ser atraído para a superfície do cilindro aonde ela escreveu, anulou a carga, né? Então ele consegue atrair as partículas de toner para a formação da imagem. Na caixa de toner, ele vai ter, de revelação, ele vai ter uma lâmina que ela dosa a quantidade que vai formar aqui em cima, ou seja, ele mantém uma superfície aqui bem fininha do toner. Na transferência, eu tenho vários módulos de transferência aqui. Eu estou mostrando todos eles, né? Mas para a nossa linha de máquinas, brilha aqui de volta, que não. Aqui nós estamos representando o processo aonde essa imagem que está sendo gerada é de uma imagem que possui uma belt, né, aonde ela formou a imagem fazendo o papel do cilindro. Mas este processo aqui do rolo de carga é carregar a superfície do cilindro, ele carrega atraindo com que o toner que estava na superfície do cilindro seja atraído para o papel, fazendo com que a imagem fique formada aqui em cima. Este exemplo aqui é de uma máquina que possui uma belt, porém, se eu imaginar que não existe essa belt e é a supercamada do cilindro, o processo é o mesmo. A imagem está formada como se fosse aqui no cilindro, e à medida que vai passando o papel, a transferência, que pode ser tanto um fio como um rolo, ele atrai a imagem, o toner que está aqui, para esse mecanismo aqui, para essa folha. A parte de fusão não tem o vídeo, e a parte de limpeza, este é o sistema de limpeza. Então ele está girando o cilindro, aí o cilindro vai encontrar uma lâmina que está friccionando ele, e ele vai, aquele resíduo que ficou de toner, ele vai eliminar do cilindro. E na superfície dele, na caixa de limpeza, vai ter um eixo girando e jogando isso aqui tudo para a caixa de manutenção. Nessa imagem que está formando, quando eu fiz o processo aqui em cima, fiz a limpeza, o cilindro continua girando no sentido aqui. Eu tenho o rolo de carga aqui e um pouquinho antes dele, em algumas máquinas, eles possuem um conjunto aqui que tem uma lâmpada, que a gente chama de lâmpada de apagamento, aonde ele anula totalmente qualquer carga que possa existir no cilindro, para que o rolo de carga possa carregar a superfície do cilindro. Máquinas de baixo volume não contêm esse sistema aqui, já são máquinas de alto volume.
Pegando o gancho aqui que a gente falou de transferência, as demais imagens que estão disponibilizadas também, eles têm um sistema aqui atraindo, aqui já é o meu cilindro e ela está carregando na belt, que era aquela peça correia que tinha lá. Algumas máquinas PB possuem belt também, algumas máquinas coloridas com certeza, mas tem máquinas hoje de volume que elas preto e branco que ela tem essa belt também. O mesmo ocorre se eu tiver eles como coloridos. Cada um carrega a superfície da belt, no caso, mas poderia ser aqui no caso o papel passando, né, e sendo atraído o toner que estava aqui em cima no cilindro. Mesmo processo. Aqui é mostrando um sistema de máquina colorida, né, aonde as transferências, os rolos de transferência coloridos, eles nunca ficam em contato direto. Se eu fizer uma impressão em preto, ele sempre vai ficar abaixado. Só vai levantar o mecanismo a partir do momento que eu venha fazer uma impressão em modo cor. Aqui eu percebo que ela está abaixada, só está o preto ativo. E aí, quando eu faço esse movimento, ele sobe o conjunto aqui para que eu consiga imprimir em cor. Aqui vou mostrar para vocês a diferença de LED e laser. A unidade de LED é uma barra que está em cima de cada um dos cilindros, aonde ele tem vários indicadores em LED que ele consegue formar a imagem no cilindro. E a barra e a unidade laser, ele possui um disco, que é o motor poligonal, aonde ele fica girando em alta velocidade e através do canhão emite a luz, ele consegue escrever. Para funcionar uma unidade LED, só tem uma etapa, que é gravar a luz no cilindro, ou seja, uma única etapa. Já a unidade de laser, ele possui 7 etapas, que é uma fonte de luz, que a gente chama de canhão de laser. Ele foca nos espelhos, ela emite, né, e vai transmitindo e refletindo até chegar no motor poligonal. Então, ele não tem esse balanço, claro, mas ele recebe e começa, através dos sensores, gravar no cilindro. Então ele fica girando em alta velocidade e ele começa a gravar. A unidade de laser pode ser limpa? Pode. Normalmente o fabricante não sugere que você troque direto, mas ela pode sim ser limpa. O que que você faz? Você solta aqui a tampa e vai levemente limpar, passar um cotonete, né, nos espelhos e nas lentes que tem aqui. Jamais vai remover nenhum deles. Motor poligonal, normalmente as faces do poligonal, eles acabam que, depende do ambiente, ele acaba sujando e embaçando a face aqui. Aí, no caso, você pode passar também muito de leve. Não tem nem de forma alguma desmontar ele, tá? Só tira a tampa e passa. A barra de LED, você passa um pano com ela na posição mesmo, passa por baixo.
Apresentando um pouco a linha dos equipamentos, eu tenho desde a MX310, que é uma máquina da primeira geração de entrada, máquina multifuncional, até a 611. Na sequência, elas entraram também a maquininha de primeira de entrada da Lexmark, MX321 até 622. Percebam sempre que quanto menor a numeração inicial, menor o volume dela, como mensalmente falando. Então, e eu tenho também alguns indícios que são visíveis. Por exemplo, o painel aqui é bem menor das duas linhas para as maiores, tá? Então, são coisas que vão alterando. Se eu for pegar uma 511, o painel é pequeno, e da 611 é um painel bem maior. Mecanicamente falando, nós estamos falando de mesmo tipo de equipamento. O que pode mudar? Gaveta de capacidade menor para as máquinas menores. Lembrando que são máquinas que produzem bem menos, então não há necessidade de eu colocar 500, 550 folhas na máquina. Então, máquinas de baixa produção. Entra também a terceira geração de máquinas, que já entra a 532 até a XM3350. A diferença de uma para outra máquina. Essas duas são as mesmas máquinas. A única diferença para XM e MX é o mercado aonde foi, qual o parceiro que comprou. No caso, a parceria que existe com o fabricante. É um canal diferenciado para a compra. O fabricante que vende para a empresa que tem parceria com ela, com assistência técnica, uma revenda autorizada, ele vai vender esse modelo aqui. E uma máquina MX632 é uma máquina que vai ser comercializada numa Calunga, numa Amazon e assim por diante. O mesmo ocorre para aqui, para MX622. Eu posso ter uma XM3250. É a mesma máquina, mas é o canal de compra diferenciado. Algumas características, né, do equipamento MS622. O suporte de mídia aprimorado, né? A gente vai ver isso, o que é essa função, mas na realidade eu posso hoje, nessa família de máquinas, fazer alimentação de mídias mais estreitas no equipamento. A fusão sofreu melhorias, hoje a Belt é mais condutiva termicamente falando, né? Ela consegue distribuir melhor, e isso facilita com que a máquina aqueça muito mais rápido e consiga ter um tempo de produção mais eficiente. Da MX multifuncional, nós estamos falando aqui também de usor, não vamos falar, o processador dela teve melhorias, o sistema de leitura do scanner passa a ser CIS, o toner teve melhorias, diminuição do consumo de energia, facilidade no operacional, suporte de mídia menor para MFP e as bandejas opcionais universal em todos os modelos da linha 2018. A toda a linha de máquinas da segunda geração, as bandejas são universais, ou seja, um equipamento pode tirar uma bandeja de uma multifuncional e coloca numa máquina somente impressão. As alterações mais visíveis, né, e fortes de melhorias passaram a ser por fusor. As correias sofreram uma alteração onde elas conduzem muito mais fácil o calor, facilita a manutenção e elas novamente são condutivas. Então, elas produzem, tem um grau de eficiência muito melhor. Foi melhorado a questão térmica para esses equipamentos. Painel de operação, uma interface muito mais amigável, é muito similar ao Android que nós conhecemos hoje de celulares, e o painel dela, essas máquinas deixaram de ter aquela tecla mecânica, liga, desliga, e passaram a usar
um botão no painel aonde você consegue ligar e desligar a máquina. Isso possibilita com que você tenha uma redução de falhas no equipamento, que uma chave mecânica pode vir a falhar. E para eu desligar essa máquina, eu mantenho o botão liga da máquina, desliga, por 7 segundos o painel apaga. Modo silencioso. Esse modo silencioso que eu vou comentar agora é quando eu falo de sons que o equipamento emite. Quando eu desabilito o modo silencioso, pode ser que minha máquina emita um alerta e eu que estou sentado na minha mesa não percebo o alerta e não trato o alerta. Então é muito importante que eu pegue, nunca desabilite os alertas de sons do meu equipamento. Se eu começar a desabilitar alerta de som, a máquina vai entrar no modo de necessidade de uma atenção especial do usuário e simplesmente ele não presta atenção. Ou seja, aquele bip do fax, aquele bip do falta de toner, aquele bip de alerta de papel, ele deixa de existir. E aqui na função do painel, eu vou chegar e desabilitar, silenciar todos os sons. A máquina fica sem emitir som algum. Porém, o modo silencioso não é o mesmo que eu tenho como deixar o modo silencioso da máquina, porque a máquina não gere ruídos durante a produção. Esse modo de não gerar ruídos durante a produção, ele faz com que a máquina imprima muito mais lento. Aí, para aquele usuário que tem uma dificuldade de trabalhar num ambiente que gere um pouco de barulho. TPM. TPM é uma forma que o fabricante encontrou agora para que a máquina ofereça o recurso de proteger o HD da máquina criptograficamente. Ou seja, é possível pegar um equipamento, gerar uma sequência hexadecimal criptografando o meu disco rígido. Isso acontece, talvez não seja tão relevante para a gente avaliando, mas se eu tiver uma indústria onde eu tenho locados equipamentos, alguns negócios são tratados ali dentro da empresa, impressos, armazenados no equipamento e tratados assim com criticidade em sigilo, se eu tirar aquele equipamento ali de dentro ou roubar alguma coisa assim e ler o HD, eu posso pegar todos os segredos industriais que estão armazenados ali. Então, existe essa ferramenta TPM, Trust Platform Model, que é um módulo de plataforma confiável, aonde ele criptografa o HD, tornando-se assim com que seja impossível eu copiar o disco do meu equipamento. É uma ferramenta que até então não era, ninguém tinha tanta atenção. Então agora ele vem cada vez mais forte. E hoje, na partir de 2022, os equipamentos passaram a deixar de ter na placa um slot. Esse slot normalmente era para armazenar cartões quando tínhamos soluções instaladas no equipamento. Algumas soluções ainda demandam de um acessório para você instalar na placa. Por exemplo, um código de barras, né? Então, alguns equipamentos ainda possibilita com que você na placa principal chegue e encaixe um pente de memória, um cartão de leitura. Porém, a partir de 2022, a maioria deles estão sendo armazenados hoje no disco rígido, ou seja,
As máquinas estão vindo com essa necessidade e não terá mais um slot físico na placa. Conhecendo um pouco o nosso equipamento, nós temos um corte lateral. Esse corte lateral é o mesmo desde a primeira geração até hoje a terceira geração, aonde eu tenho uma unidade de fusão. Percebo que a parte de cima não tem um desenho de um círculo, já é ele todo uma forma mais inusitada, vamos falar assim, mas ele não é algo circular, ou seja, é uma cinta que tem aqui uma belt, uma manta que ela aquece e conduz o calor para essa cinta, que gerando calor mais pressão, ele acaba fundindo o toner. Não tem mais uma lâmpada aqui no meio. Esse branquinho aqui, ele que significa que é o eixo do meu rolo de pressão que tem aqui embaixo. Uma unidade de imagem. Na unidade de imagem, ela vai conter um cilindro, uma revelação e vai conter um rolo de carga. Nesses equipamentos hoje, o toner não fica fixo na unidade de imagem. Uns equipamentos mais antigos, você trocava toner, revelação, cilindro, tudo num único movimento. Rolo de transferência, uma unidade laser e a parte frontal da máquina com uma bandeja manual. Alguns equipamentos hoje, eles não possuem mais a bandeja manual, ela passa a ser um acessório. Normalmente as máquinas coloridas, aonde ela tem uma alimentação manual, porém de uma folha única. Um dos detalhes que a gente sempre fala e cobra que o usuário sempre agite o cartucho de toner. Porém, a unidade de cilindro também tem que ser agitada, principalmente quando o técnico for colocar a unidade. Lembrando que na unidade eu tenho aqui embaixo a revelação, e a revelação pode ser que ela fique mais rígida, o material, a máquina foi transportada, a máquina está inclinada, então recomendo sempre agitar para distribuir de uma forma uniforme o revelador e o toner que estão dentro da revelação. Por isso que muitas vezes o cliente fala que ele pegou a máquina, agitou e a máquina voltou a funcionar. Ah, tinha um pouquinho de toner. Talvez o toner não tivesse bem distribuído. Aqui falando sobre roletes, cilindros, né, que a gente mostrou até agora, é, a única coisa que eu vou alertar aqui é a parte de duplex do equipamento, para que os roletes de entrada e condução do duplex eles estejam sempre limpos. Muitas vezes o atolamento de papel ocorre porque esses roletes aqui estão bem sujos. Sistema de alimentação e captação da bandeja de opcional é o mesmo que o sistema de captação e alimentação da gaveta também. Sistema de transporte da máquina. Quando a máquina for duplex, o papel retorna e passa para dentro da máquina. Isso a gente já conhece bem. Os alimentadores originais, eles passam a ter passagem única. O que é passagem única? A máquina permite uma leitura do sistema de originais. Ele entra, ele consegue, pelo ouvido de originais e pelo sistema óptico que tem nele, ler os dois lados do documento numa única passagem. Ela não tem um sistema de roleta de separação e ele vai acompanhar um sistema de pad de separação. Tudo isso são consumíveis, esses três aqui: alimentação, captação, alimentação e padzinho. Você substitui eles ao longo do funcionamento dele, tem vida útil. Falando um pouquinho de laser, né, eu vou falar um pouco de resolução. Não adianta, essa máquina aqui é um equipamento multifuncional, falando da multifuncional, que ele tem
possibilidade de digitalização. Ela não é uma máquina scanner, então ela tem uma resolução limitada a 600 dpi. Se eu precisar de uma máquina para 2400, aí eu teria que partir para um scanner profissional mesmo. Alimentação 50 folhas, tamanho mínimo de A6, o tamanho mínimo do documento, e o tamanho máximo do ADF passa a ser 8,5 por 14. Já as mesas digitalizadoras, hoje, com a linha da terceira geração, também comportam esse tipo de documento. A primeira e segunda geração não atinge 8,5 por 14 no vidro. Diagnóstico de manutenção, menu. Na linha primeira geração, eu vou ter que desligar a máquina e pressionar as teclas 3 e 6 para que a máquina ligue e entre no modo de manutenção. Nessa linha da segunda e terceira geração, não preciso desligar mais a máquina. Simplesmente eu vou teclar asterisco, asterisco 36 e entrar no modo de manutenção do meu equipamento. No modo de manutenção, eu tenho vários ajustes e tenho aqui, ó, exemplos de imagem de qualidade. Esse exemplo eu recomendo sempre a gente imprimir antes de gerar a manutenção ou imprimir a estatística do dispositivo, para que eu consiga ter um antes e depois da minha manutenção. E também tem no asterisco, asterisco 36, Print Diagnostic Adjust, aonde eu consigo fazer um ajuste para algumas funções da máquina. Borda, alinhamento, eu consigo fazer pelo Print Diagnostic. Já a configuração do menu, eu vou, que era nas máquinas antigas, ligar com 2 e 6, né, pressionados. Na linha nova, eu vou pressionar aquela chavinha que tem ali e eu vou entrar no modo de configuração de menu. Isso aqui, ele está no painel do meu equipamento e na minha página web também. Qual é o grande problema de tudo isso? Que eu deixe liberado e o usuário possa, por exemplo, restaurar a máquina para padrão de fábrica, ou no modo de manutenção, zerar os contadores. É um problema que ocorre? Sim. É um problema que todo dia ocorre? Não, a não ser que você tenha um usuário que fique fuçando na máquina. Mas como eu trato isso? Como eu faço para resolver isso? Bom, eu consigo botar senha para que os usuários não entrem em todas as configurações. Então é possível travar. Aqui eu vou mostrar para vocês um modo que quando você precisar entrar no modo de serviço do equipamento, principalmente com mecanismo inválido, que é um erro que dá na máquina, máquinas que não possuem tecla touch, aquelas teclinhas no painel almofadadas, você tem um procedimento que você pode entrar. Normalmente é aquelas impressorinhas, né? Você desconecta o cabo de alimentação, abre a gaveta 1, conecta o cabo de alimentação e quando aparecer essa tela aqui no painel da máquina, você fecha a gaveta. Aí você consegue entrar no modo para configuração do equipamento. Somente máquinas que não têm a tecla almofadada, aquela teclinha normal que a gente viu aqui atrás numa das imagens. Aqui. Somente máquinas que não possuem essas teclas aqui. Pode ser que você encontre uma máquina que só tenha este teclado aqui, tá bom? Então, são as teclas almofadadas que a gente chama. Restore Service. Tem alguns equipamentos que têm a necessidade de eu restaurar as configurações da máquina, ou seja, numa troca de placa e assim por diante. Existe uma ferramenta que eu baixo direto com o fabricante,
porém trabalha com senha, usuário e senha cadastrados pelo próprio fabricante. Então, não é algo público, a gente consegue disponibilizar para todos. Aí a gente informa o serial da máquina e tem como fazer o ponto de restauração daquele equipamento. Porém, lembrando que quando receber o arquivo zipado, dentro dele vai ter um arquivo chamado leia-me. Então é muito importante que eu valide esse arquivo leia-me e siga todos os procedimentos que ele tem. Por exemplo, a sequência de instalação. Se ele vai pedir para você instalar o arquivo zipado ou ele na extensão que está aqui. E quantas vezes eu vou desligar? Pode ser que eu tenha que desligar uma, duas, três vezes. Então, importante é seguir a sequência de instalação. Aqui, quando eu faço as licenças também, se a máquina tiver uma licença que foi adquirida para aquele equipamento, alguém comprou, eu tenho que carregar as licenças. Muito importante, máquina, resetar a máquina, restaurar, apagar todas as configurações, validem se não tem licença instalada nela, porque a licença instalada alguém comprou, alguém está pagando para aquela licença. Eu posso excluir e inadvertidamente tirar uma função que a máquina estava fazendo até então. Backup dos aplicativos, né? Vou fazer os backups dela, se for necessário, e eu conseguir fazer o backup. Atualização de firmware. A atualização de firmware desses equipamentos, ela está disponível para todo usuário realizar o procedimento de atualização. Então, nesse ponto, eu estou falando de usuário, não estou nem falando aqui agora de cliente final, tá? De técnico. Eu estou dizendo para vocês que o técnico consegue ir e fazer a atualização. E estou falando também que o usuário consegue acessar a máquina e fazer a atualização do equipamento. Basta ele entrar no site público do fabricante e baixar as ferramentas que ali estão disponíveis. Vou mostrar aqui. Vou colocar o modelo da máquina, né, de suporte, suporte técnico ou download. Download. Vou colocar o modelo da máquina. Colocar aqui qualquer. Eu tenho aqui o driver dela e da máquina que a gente está trabalhando, eu tenho o firmware. Percebam que não são todos que estão liberados o firmware. Aí o usuário consegue baixar e instalar esse pacote de firmware. Eu, como técnico, ou eu, como usuário, também consigo acessar a máquina. Deixa eu a máquina aqui. E também eu consigo, pela interface do equipamento, eu consigo verificar se há atualização. Aí eu clico aqui, ele verifica, olha, existe um firmware que está disponível. Se eu clicar em instalar, eu vou concordar e ele vai atualizar este firmware aqui. Então, deixa a máquina atualizando. Então, eu tenho como fazer ele baixando o FLS ou uma verificação automática. Pode ser que em determinado momento essa ferramenta aqui de verificar se a atualização não esteja disponível. Essa ferramenta passou a tornar-se disponível após uma determinada versão de firmware. Então pode ser que a máquina esteja desatualizada e não carregue esta informação aqui. Neste caso, eu tenho que ir lá e fazer a atualização do FLS direto. Então, eu baixo e carrego o firmware FLS. Então, o usuário hoje consegue atualizar a máquina e baixar tanto o driver dela, né? Ele consegue baixar driver, como ele consegue baixar o firmware do equipamento. Um jumper também está criado nessas máquinas para uma situação aonde
Por exemplo, o administrador de redes da máquina, que tem todas as máquinas sobre o domínio dele, ele achou melhor colocar senha em todas as máquinas. Então, ele travou o menu de manutenção, ele travou a interface web, ele travou todas as opções que o técnico chega e precisa pedir para ele a senha da máquina. Beleza, é o direito de cada cliente. Porém, se essa pessoa for embora ou aquele famoso eu esqueci a senha, o técnico consegue acessar a placa principal da máquina e mudar a posição do jumper. Quando ele muda a posição do jumper, ele está restaurando somente a senha que foi criada no equipamento. Ele não apaga nada, só apaga aquela senha. Ou seja, ela quebra a segurança. Como que eu faço isso? Eu desligo a máquina, acesso a placa, mudo o jumper de posição e ligo a máquina com o jumper na outra posição. Quando eu fiz isso aí, automaticamente eu quebrei a segurança do meu equipamento. Então a máquina continua funcional, porém aquela senha que alguém colocou, eu quebrei, né? Leia sempre a literatura de cada equipamento para verificar se ela não pede para ela voltar o jumper na posição que estava. Normalmente você mudou, ele já aceita aquela posição, mas é bom sempre ler a documentação técnica se ele não pede para voltar à posição. Isso qualquer Lexmark. Modos de serviço. O equipamento ele possui vários modos de serviço, né? Alguns talvez sejam novidades, outros não. Eu tenho um diagnóstico de menu ligando a máquina com 3 e 6 ou asterisco, asterisco 36. Eu entro no menu diagnóstico. Menu de configuração. Na família antiga, primeira geração, eu tinha que desligar a máquina e pressionar os dois. Já na família atual, não. Eu vou lá, clico na chavinha e acesso a minha máquina pela chavinha. Porém, ele ainda tem a opção de 2 e 6, desligando a máquina, pressionando 2 e 6. Aí apareceu algo, talvez para alguns novo, é Invalid Engine Code 3, 4 e 6, se eu tiver um firmware inválido. O Recovery Mode 278, normalmente eu posso usar o Recovery Mode para restaurar a máquina a um padrão. Eu tive que baixar um firmware e carregar novamente as licenças. E o Safety Mode 6 e 7, aonde ele possibilita eu atender uma máquina com defeito e, por exemplo, ele está dando um erro no duplex. O usuário precisa imprimir algumas páginas, mas ela continua, tem um erro, eu preciso voltar com peça. O 6 e o 7, ele desabilita algumas inspeções no equipamento, entre elas o duplex. Então eu consigo deixar o equipamento de forma limitada funcionando, ok? Aqui o diagnóstico de menu, que nós já tínhamos dado uma prévia dele lá atrás, que é o 13.6, onde eu tenho algumas configurações para realizar no equipamento. Particularmente, a amostra de qualidade ajuda qualquer equipamento a você ter uma definição de como está o equipamento e como ficou. Principalmente para evitar aquele cliente que reclama que você constatou que o cilindro estava danificado e o cliente falar que foi você que danificou. Então, ajuda muito. Menu de configurações, esse menu pode ser acessado tanto pelo painel como pela interface web do equipamento. Então, vamos fazer aqui, vamos ver se aquela máquina já fez a instalação. Ele já fez a instalação. Eu tenho aqui, dentro das configurações, dispositivo, vamos achar aqui, manutenção. Quando eu precisar fazer a manutenção,
E aqui eu tenho o menu de configuração da máquina. Então, consigo realizar procedimentos aqui do meu equipamento. Então, relatórios, apagar manutenção e assim por diante. Se eu não conseguir, não lembrar onde está determinada função, eu posso chegar aqui e digitar qual função que eu quero. Manutenção. Coloco aqui a palavra manutenção e dou em pesquisar. Essa função ela está na segunda e terceira geração de equipamentos, tá? E aqui ela me trouxe aqui, ó, configuração dispositivo, notificação de suprimentos, configuração dispositivo, manutenção. Opa, se é isso, eu clico nele, ele vai lá nas funções que eu quero realizar no meu equipamento. Menu de configuração, configuração de bandeja, relatórios, uso de suprimentos, ó, reset dos suprimentos. Trocou o contador de manutenção ou material de manutenção, reseto ele aqui. Basta clicar em iniciar e confirma, redefiniu. Limpar o histórico, redefiniu também. Então, se eu tiver alguma situação, eu escrevo aqui painel, por exemplo, painel, pesquisar, e aqui eu tenho todas as funções de painel. Painel remoto. Então, painel remoto, e peço para abrir o painel remoto do meu equipamento. E aqui eu estou visualizando o painel do meu equipamento lá, ok? Lembrando que ele está liberado, não tem senha, não tem nada. Invalid Mode. Quando eu tiver um probleminha entrando no Invalid Mode, eu posso baixar um firmware do equipamento, o firmware normal, e eu entro no Invalid Mode, que quando a gente viu lá atrás, no Invalid Mode, era 3, 4 e 6. Eu entro no Invalid Mode do meu equipamento com o firmware baixado e carrego o firmware dela. Olha que eu baixei o Invalid Mode, entrei com a sequência 3, 4, 6 e a máquina agora que ela está pedindo para eu me dando até o IP da máquina. Deu o IP porque ela está em DHCP. Aí eu tenho duas opções, principalmente quando a máquina não inicia. Eu faço via ponto de rede ou faço via cabo USB para carregar o filme numa situação daquela. Porém, eu tenho que fazer esse procedimento baixando essa ferramenta aqui, o IMID. Eu busco essa ferramenta, faço o download e salvo. Eu salvo sempre no diretório C dois pontos. Aí eu coloco os dois arquivos e executo aqui, ó, o IMID 192, o IP da máquina e o nome do arquivo. Então, por isso eu coloco os dois juntos. Aí via cabo USB é a mesma situação. Coloquei os dois dentro e o resultado final é o mesmo. A única coisa aqui que eu informei ou o IP ou eu informo aqui o ponto de rede, o cabo de rede. Nesse caso, a máquina estava via cabo USB, eu gerei o comando dentro do C dois pontos, onde tem o firmware e tem o IMBD que eu baixei. O IMBD USB MXTG, que é o nome do arquivo, e mandei ele para executar. Então, ele começa a enviar e a máquina recebe o firmware de atualização. Isso, normalmente, ele acaba corrigindo falhas no meu equipamento. Então, USB, quando eu não tenho a máquina via DHCP ou via cabo de rede que ela está. Particularmente, o USB é mais confiável, que eu não sei como está a estrutura de rede do meu cliente. Então, conecte o notebook do lado e envie o comando. Notebook não é pendrive. O Safety Mode, ela permite que você trabalhe com o equipamento, porém limitado a algumas funções. Ignorar sensor do duplex.
Então, eu consigo ignorar o sensor de duplex e a máquina não funciona duplex. Então, se o cliente mandar, não vai fazer. Porém, ela não vai ficar pedindo para remover o papel do duplex. Você vai tirar cópias somente fraca. Ignorar as opções de entrada, ignorar as opções de saída. Então, depende do erro da máquina, eu consigo habilitar algumas funções da máquina que eu consiga trabalhar com ela sem problema algum. E aqui eu tenho um link que vai para dentro de uma ferramenta de menus, onde tem todos esses recursos que eu falei para vocês até agora. Então, os modelos de máquina, maquininha com painel de uma linha e maquininha com painel sem linha. Então, ele tem todo o procedimento para entrar no menu diagnóstico e assim por diante. Percebam que durante aqui as visualizações, eu vou encontrar talvez algo escrito assim, NVRAM, Clear NVRAM. Então, pode ser que, ó, esse exemplo aqui, ó, Clear NVRAM 678 para o modelo MS510. Então, eu vou desligar a máquina, pressionar 678, ela dá um Clear NVRAM no meu equipamento. Porém, não são todos os equipamentos que possuem essa função. Só que, quando esse arquivo de 2021 foi criado, algumas funções não tinham sido carregadas pelo firmware. Então, a máquina foi atualizada e passou a ter o Clear NVRAM 678. 678. Então, opa, 622 não tem, 67, o MS não tem. Já a 711 tem. Agora, quando tinha quando foi lançado aquele firmware, ele não carregava isso. Então, recomendo sempre validar se não tem um clear NVRAM na sua máquina. Se não aparecer, assim mesmo tenta executar. É uma forma de um reset que a máquina dá, como fosse o restore do teu celular, restore não, desculpe, o reiniciar do seu celular, como fosse o reiniciar do computador, ou aquele reset que tem no rádio do seu carro, que você pressiona o reset, ele dá uma limpeza geral e volta. Pode ser que tenha um determinado ajuste na máquina que ele não realiza, e eu vou lá e crio um Clear NVRAM para a máquina limpar e voltar às configurações iniciais, configurações que o técnico coloca. Não apaga as configurações de caixa de endereço, caixa de correio e assim por diante. Desmontagem da máquina. Muito importante, além de eu seguir o manual técnico, eu validar os cuidados que eu tenho que ter. Neste caso, cuidados para choque, cuidados de risco de choque, superfície quente e risco de pinça. O meu maior medo que o técnico tenha é da questão de choque, ele danificar a máquina. Como que eu faço isso? Eu recomendo sempre que o técnico for desmontar uma máquina para manutenção, ele desliga no botão, que tem aquele o botão almofadado no painel, ou se tiver uma chave, desliga na chave. Isso eu vou falar para qualquer máquina, qualquer. Desliga o botão, a chave liga-desliga, retira o cabo de energia e liga a chave liga-desliga, sem o cabo de energia. Quando eu faço isso, a máquina dá um restart, ela consegue descarregar por completo o meu equipamento, evitando com que eu gere uma descarga elétrica quando estiver trabalhando com a máquina. E até mesmo a descarga elétrica eu não me preocupo tanto, mas, claro, se a pessoa tiver algum problema de coração, sim, mas a maior preocupação é risco de danos na placa. Então, sem o cabo de energia, liga a máquina. A máquina, alguns equipamentos, você consegue ouvir ou ver o LED acendendo. Questão de peças sensíveis a ESD. Esse equipamento ele também possui
como qualquer outro equipamento eletrônico, a necessidade de eu cuidar para ver se eu não vou, se eu vou usar uma pulseira estática, estática, se eu não vou queimar a máquina, uma placa principal ou uma controller por uma descarga estática do meu corpo. Então, os cuidados que eu tenho que ter é esse, tá? Usar uma pulseira, sempre tomar cuidado se eu não estou usando de repente uma roupa que gera uma descarga estática com muita frequência. Se eu tenho um problema desse, um sapato de couro vai fazer com que eu descarregue tudo isso no chão e assim por diante. Cuidados básicos. Além dos cuidados básicos elétricos, tem a questão dos cabos flats. Muito, muito, muito fácil eu danificar um equipamento porque eu estou usando naquele momento um recurso de esquecer de tudo na máquina e puxar cabo sem ler o manual, que ele vai me indicar como que eu devo soltar aquele conector. Eu tenho conectores que são de baixa força, então não precisa nem trava nada. E normalmente esses conectores de baixa força, ele está escrito estampado na serigrafia da placa o contacto, ou seja, não tem pressão, é só saber o jeito que coloca ele aqui dentro. Aí eu tenho os conectores que possuem travas. Leiam sempre a documentação para ver como que eu removo aquela trava, porque é fácil eu quebrar ou danificar um conector. E o cuidado com o conector também é validar como que está as pontas aqui do conector, se elas estão descascadas, soltas ou não. Descascadas não, desculpe, que ela sempre vai estar descascada. Mas verifica se elas não estão descolando. Nesse caso, perceba que ela sempre tem um espaço que fica de fora do conector, né? Então possibilita que eu tire aquela ponta, perfile com uma tesoura, corte e encaixe mais para dentro o conector, né? Esse aqui, o único que é mais difícil é esse aqui, mas dá para cortar também. Aí você evita com que dê problemas. Na linha PB, o único ajustes mecânico, um dos, é a unidade laser. Então, quando for fazer uma troca de uma laser, desmontar para limpar, perceba que tem um parafuso excêntrico aqui e aonde você vai posicionar a laser. Marque ele, aqui está desenhando com uma chave, fazendo um risco, ou pegue um lápis, pegue um pincel atômico e faça marcas para que quando você soltar os três parafusos aqui da laser, você coloque ela na mesma posição. Ajuste eletrônico da o skill, que é o alinhamento do papel na impressão, e tem aqui, ó, diagnóstico menu, print trace, trail single, imprimir frente. Ele vai fazer um ajuste eletrônico para alinhar a impressão no papel. Mas, antes disso, sempre valide se não tem nada mecânico dando problema. Pode ser a gaveta quebrada, a gaveta não está bem posicionada, os rolos, os eixos dela estão soltos. Então, antes de fazer ajuste, validem isso. E aqui também, vale a pena lembrar que qualquer ajuste, ele tem um ranger de ajuste também. Então, por exemplo, se eu for fazer esse ajuste, o máximo do valor máximo é 100 e eu só vou conseguir melhorar um pouco em 100, alguma coisa lá, antes de chegar nesse ajuste está dando problema. Pode ser um problema mecânico que eu tenha na máquina. Aqui para margem top, né, também. E aqui uma das peças que mais gera transtorno no técnico aí para trocar. Normalmente é essa haste aqui que o cliente acaba quebrando. Aqui dentro vai ter um vídeo, né, vou colocar com senha.
Vamos reativar esse vídeo aqui, só um minuto. Pronto, foi corrigido. Peço desculpas. Então, aqui tem um procedimento de como eu vou fazer toda a desmontagem do equipamento para trocar os ajustes, o mecanismo aqui que normalmente quebra essa hastezinha que o cliente acaba quebrando. Olha, gente, é, a documentação ele pede para você desmontar. Tem gente que vai e força, e entorta. Normalmente isso não é o procedimento correto, não é. Então eu acabo danificando o meu equipamento por uma falha ou uma falta de paciência em desmontar. Então aqui ele está mostrando todos os procedimentos de como instalar. O vídeo está no canal do YouTube também, ok? Então, um procedimento para troca desse mecanismo aqui, que é o que mais o pessoal se arrepia. Então, pegou um chamado que está quebrado, o técnico leva e acaba ficando arrepiado. Isso aqui é o sensorzinho de cartucho também, de toner. Outro mecanismo também para desmontagem é o cartão aqui do Smart Chip. O Smart Chip, normalmente quem danifica ele é o próprio cliente mesmo, na hora de ficar colocando. Mas ele é simples, vai soltar um único parafuso que fixa ele e aí tira o cabo dele e acaba conduzindo e removendo ele. Não é uma operação assim tão demorada. Aqui, tratando-se um pouco de unidade de imagem, e a caixa de manutenção, o kit de manutenção, que é composto por fusão, rolete, transferência e as alimentações aqui. Aqui ele está falando para você que a durabilidade desse kit é 60 mil páginas. Só que 60 mil páginas, quando eu trabalho, produzo de 3 páginas acima de 3 páginas e com uma área de impressão de 5%. Aquele cliente que ele imprime de uma em uma folha, então deu um Ctrl+P, imprimiu 2 folhas. Passou um tempinho, deu um Ctrl+P, já imprime uma folha. Deu um Ctrl+P, imprime outra. Ela não vai durar 60 mil. Agora, aquela cliente que imprime um job com 5 folhas, essa sim ela vai durar a capacidade. 4, 5 jobs vai atingir a capacidade estipulada pelo fabricante. Tenho também aqui o kit de manutenção, que é esse código, 200 mil páginas, e aqui está estipulando ele, item por item, quais são. Redefinir o contador de manutenção pelo painel, configuração, manutenção, menu de configuração, uso dos suprimentos, redefinir contador, clico em iniciar. A máquina zero contador de manutenção. Sempre eu tenho que fazer isso. E aqui, quando eu for fazer, redefinir o contador de manutenção, o que eu havia feito lá atrás, né? Eu faço a redefinição do contador de manutenção pela interface web. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido passar nesse curto tempo toda a documentação e atendendo pelo menos o anseio de vocês em aprender um pouco mais. Nós temos o canal no YouTube que vocês estão assistindo esse vídeo e dentro desse canal a gente posta muitas coisas referente à manutenção técnica dos equipamentos. Então assinem sempre que tiver algum vídeo postado novo, vocês vão estar também recebendo essa informação. Espero que no futuro nós venhamos a nos encontrar por aí para fazer outros tipos de treinamento ou quem sabe a sua empresa certificada pela Tecnoset tem algum treinamento presencial na sua região também. O nosso canal no YouTube, ele contém todas as informações, todos os vídeos, playlist
estão disponíveis aí. Então, por exemplo, tem um curso básico de impressão para a linha de scanner da Kodak, treinamento em Epson, alguns treinamentos já aplicados, Zebra, Fujitsu, configurações e assim por diante. Então, sempre que tiver alguma novidade, não hesitem em nos procurar. Pode consultar treinamento Grupo Tecnoset 795. Agradeço a todos e até uma próxima.